Olá, bom dia, tudo bem? Paz seja contigo. Hoje nós vamos à nossa 12ª aula sobre a carta aos Hebreus. Na semana passada, nós olhamos para essa carta e vimos alguns aspectos da fé, lá no capítulo de número 11. Nós começamos pelo próprio conceito, né, onde vimos ali que o conceito no versículo de número 1 vai dizer para nós assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, este é o conceito. O versículo de número 2, ele vai dizer para nós: pois foi por meio dela, fé, que os antigos receberam o bom testemunho. O que então, nesse versículo, nos assegura uma razão para seguir, para perseverar, uma força e esperança para essa nossa continuidade, para nossa perseverança, enfim. E o versículo de número 6 vai dizer para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é um pré-requisito essencial para o nosso relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos da fé. Nós já vimos também, na aula passada, que Agostinho vai dizer que um elemento fundamental, ou primário da fé, é a confiança. Nós vimos alguns aspectos da fé, a respeito, inclusive, da questão metafísica, da psicológica, passamos ali pela ética, falando sobre esses conceitos, e nós vimos também que a fé, ela tem caráter subjetivo, ou especulativo, objetivo, ou ainda pautado na razão sobre a convicção da qual repousa, quer seja por testemunho de sentimentos, ou ainda por testemunho na autoridade da palavra de Deus. Então, foram esses conceitos sobre o caráter da fé. Nós vimos também tipos de fé, que ela pode ser especulativa ou morta, também pode ser temporal ou salvífica. São os 3 tipos de fé que nós vimos na semana passada. Vimos ainda que conhecimento, concordância e compromisso são 3 elementos que compõem a fé salvífica. Se você não assistiu à aula da semana passada, você pode ver, ela vai está gravada, está disponível. Posso colocar o card aqui para você, mas não deixe de assistir, para que você tenha esse conhecimento, para que você tenha esses conceitos, para você poder pontuar a respeito desta fé, a respeito da fé e o que ela é bem dentro dessa esfera da área da teologia, principalmente, né? Nós vimos ela muito mais no conceito da teologia do que propriamente dito no conceito bíblico. Hoje, nós vamos olhar para esse mesmo texto e pensar principalmente sobre os conceitos bíblicos que ele traz. Nós vamos olhar o texto bíblico e verificar as verdades existentes, ou algumas das verdades, porque ela é inesgotável, sobre o ponto de vista bíblico, tendo em vista que nós olhamos bastante coisas na semana passada dentro do ponto de vista teológico. Muito bem, mas eu não posso fazer isso sem antes orar com você, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai, o Senhor é o Deus da nossa vida, de tudo que somos e temos. E verdadeiramente, Senhor, estamos ancorados sobre a Tua palavra. Ela é, Senhor, a nossa razão, ela é a nossa bússola, a nossa força. Senhor, é no nome de Jesus que nós levantamos a nossa voz e adoramos ao Senhor. E como é boa a Tua palavra, como é bom a segurança do Teu amor. Como é bom, Senhor, a certeza de que este amor nos envolve, nos constrange,
nos conduz. E é bem por isso, Pai, que nesta manhã estamos aqui reunidos, ainda que de modo virtual, mas reunidos em Teu nome, para glorificá-lo, para exaltá-lo e para pedir-lhe que fale conosco de uma forma simples e especial. Que por meio da Tua palavra o Senhor trate conosco nas verdades e valores e princípios que são inegociáveis da Tua palavra, que fale ao nosso coração de maneira profunda, de maneira que provoque mudanças, que provoque o nosso pensamento, que nos confronte no nosso entendimento, que traga para nós aquilo que o Senhor já nos viu. A tua palavra nos ensina que o Senhor já nos viu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, trata conosco, Senhor. Trata conosco, Pai querido, em nome de Jesus, para que possamos estar no centro da tua vontade. Dá-nos, Senhor, entendimento da tua palavra. Abre o nosso entendimento. Dá-nos, Senhor, entendimento, não apenas o conhecimento intelectual, mas precisamos do teu entendimento. Precisamos que o entendimento seja aberto e que ele seja trabalhado pelos teus valores. E que o teu Santo Espírito venha, trabalhe em nós, para que assim sejamos as pessoas que o Senhor disse que somos, pela tua palavra. É no nome de Jesus que nós assim oramos e também já te agradecemos. Amém. Muito bem. Então, olhando para o texto bíblico, nós vamos lá para Hebreus, capítulo de número 1, capítulo de número 11, e no verso de número 1, ele vai dizer lá para a gente, então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Muito bem. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos 2 pontos aqui de conceitos: certeza e prova. São 2 coisas que vai conceituar. E depois o texto segue falando, como nós vimos, foi por meio dela que os antigos receberam o testemunho. E aí ele vai ainda dizer para nós, deixa eu pegar o texto bíblico como razão mesmo, da própria Bíblia, e ele vai nos falar algumas coisas muito importantes, como, por exemplo, sobre a criação, né? A gente viu isso na semana passada, quando ele fala sobre o Gênesis, ele traz o Gênesis aqui para o texto. Então, ele diz lá, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Bom, eu não sei se você conhece o Heráclito e principalmente o Parmênides, que eram 2 filósofos da antiguidade, da Grécia Antiga. O Parmênides, ele dizia assim, que não existe mudança na essência. Quando uma essência ela é modificada, então ela já não é. E como o não é não existe, só existe o que é ou o ser, então logo eu estou falando de algo novo, algo que é não exatamente aquela essência que era inicial. Ou seja, ele descarta todas as questões e ele diz assim: nada pode ser feito sem que, assim, não existe mudança numa essência. Quando a gente olha para esse texto, o versículo de número 3, ele traz para nós que Deus fez todas as coisas pela fé. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós vimos na semana passada que essa palavra é o Logos, é a inteligência de Deus. Nós vimos que essa palavra aqui é aquela palavra que ecoou no universo e colocou ordem no caos. É a palavra que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, é o verbo que então habitou, que se fez carne e habitou entre nós. É o verbo que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vimos isso.
lá na aula passada. Nós falamos um pouco sobre isso. E na terceira aula do discipulado, que também está postado lá no YouTube, também vai falar sobre isso, sobre essa palavra, sobre o Logos, a inteligência de Deus, o poder criativo, o poder criador, o poder da engenharia, né? Vamos usar essa expressão, da formação de Deus, da criação efetuada por Deus. Quando nós olhamos para esse texto, no finalzinho do versículo 3, ele vem e diz assim: de modo que aquilo que se vê foi feito, aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos entender que Deus criou, pelo poder e pela autoridade da sua palavra, todas as coisas existentes. E o termo usado aqui para essa ação de Deus, né, pela fé, o universo foi formado de modo que aquilo que se vê foi feito do invisível. Esse invisível, ou em uma outra versão, uma outra tradução, não quer dizer assim, foi feito do nada. Foi feito quando nada havia, quando nada existia. A palavra que se aplica aqui é chamada de nihil, né? Então, nada, ex nihil. Ou seja, não existia e Deus trouxe a existência pela autoridade da sua palavra. Esse é um fator bonito e importante para nós aprendermos e compreendermos pela autoridade da palavra de Deus. Simplesmente, né, o ex nihil, o Senhor veio e trouxe a existência pela autoridade da sua palavra. E no caso aqui a palavra é o próprio Senhor Jesus. O conceito que nós estamos trabalhando hoje, ele não é um conceito simplesmente de uma fé comum, de uma fé natural. Não é a fé que se trata no senso comum, que é aquela fé do pensamento positivo, a fé religiosa que nós vimos, né, na semana passada, falando da fé objetiva ou da fé subjetiva. Não é a fé pautada nas experiências, como a fezinha que se faz ali nos jogos de azar, na loteria, por exemplo, mas nós vamos tratar da fé bíblica, a fé pautada na palavra de Deus, a fé que nos foi dada, que nos é dada pelo próprio Deus, que Ele próprio coloca no nosso coração, né? A palavra de Deus a gente diz que a fé é dom de Deus. Então, ela existe ainda também como fruto do Espírito, mas aqui nós vamos tratar da fé enquanto esse conceito por aquilo que é a fé bíblica, a fé no Deus da Bíblia, a fé no Deus que nos formou, que nos criou. E aí, então, nós vamos ter nesse conceito a questão de que, quando a palavra foi escrita, quando a carta aos Hebreus foi redigida, foi tratada, foi escrita, o autor ele tinha em mente alcançar aqueles homens, os servos do Senhor, que então estavam agora vivendo novidade de vida espiritual. Eles vieram do judaísmo, eles haviam ali tido uma vida criados, enraizados, um conhecimento religioso, uma experiência religiosa dentro do judaísmo. Eles, seus pais, os pais dos seus pais. Então, eles tinham toda uma história, toda uma vivência dentro do judaísmo, e agora eles estavam experimentando, eles estavam vivenciando, eles estavam iniciando uma nova jornada, numa novidade de vida espiritual e numa novidade religiosa. E vamos entender que para eles tudo era muito diferente, era muito difícil. Abandonar tradições e culturas milenares que eles viviam ali para simplesmente seguir um Deus que não exigia um culto através das práticas que eles estavam vivendo na antiga aliança,
e que para eles eram fundamentais para que se alcançasse o perdão, para que se alcançasse o relacionamento com Deus. Então era tudo muito diferente. Sem se falar na questão ainda da perseguição, porque os cristãos, eles estavam vivenciando aquela experiência da perseguição. Não os judeus, mas os cristãos, sim. Os prosélitos, sim. Porque eles viviam agora por conta daquela questão do incêndio que nós conversamos, onde as cidades foram incendiadas e eles estavam ali vivendo, porque a princípio eles mudam, toda uma mudança de cultura. Então eles estavam provocando, né, uma situação. E existem reflexões que a gente faz a esse respeito sobre a questão da cultura, do engajamento, né? Inclusive é um dos assuntos que a gente tem trabalhado lá no Café e Teologia, do engajamento da igreja e da cultura religiosa na cultura secular e o contrário. Então, é muito interessante isso. Mas o nosso assunto é fé. Vamos parar aqui, senão a gente vai se estender. Vamos falar aqui sobre fé. Nosso assunto é sobre isso. Então, a fé estava sendo apresentada para eles agora, uma fé como novidade de vida, uma fé que era diferente, uma fé que era aperfeiçoada, não estava mais pautada naquelas práticas religiosas que eles precisavam praticar, porque elas não garantiam, né, a eficácia, não respondiam com eficiência, elas não atendiam à suficiência. E vamos pensar em entender que elas não foram substituídas por conta disso, é que elas não eram plenas. Agora estava plenamente satisfeito todos os requisitos diante de Deus, para a equidade de Deus ser estabelecida, tá bom? E aí nós vamos ver que a fé, ela colocada nesse aspecto aí, ela vai trazer para eles essa mudança de vida. Então, de um ato, de uma prática religiosa extremamente quadrada, né, vamos dizer assim, cheia de preceitos, cheia de coisinhas a fazer e a seguir, agora estava totalmente diferente. Era realmente atos onde aquilo que eles estavam experienciando, aquilo que eles estavam vivenciando, era uma outra forma, não era mais exterior, como nós vimos na aula, há 2 aulas atrás. Não era mais um ato exterior, mas sim um ato interno, um ato interior. Não era mais aquilo que estava escrito nas tábuas da lei, mas nas tábuas do seu coração. E com isso, eles passam a viver essa novidade de vida ali diante do Senhor. Vamos lembrar que nesse momento da história, eles estão vendo aqui um fator que é a fé como superior, a caminhada, a jornada de fé em Cristo ou com Cristo superior. Nós vimos a superioridade do ministério de Cristo, a superioridade da pessoa de Cristo, e nós estamos vendo também a superioridade da caminhada com Cristo. Então, para estes prosélitos e também para nós, a caminhada com Cristo, ela é superior, porque ela não está pautada naquilo que é externo, mas sim internamente. Ela não está pautada mais naqueles sacrifícios, naquele trâmite religioso como um todo, mas de uma outra maneira é que ela se manifesta. E aí no conceito do capítulo 1º, desculpa, do capítulo 11, no verso 1º, ele vai trazer para nós ali 2 referências que nós já comentamos aqui. Uma delas é que ela vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando a gente olha para isso, enquanto certeza daquilo que se espera, vamos entender que essa é a fé, né? Agora falando dentro de princípios bíblicos, essa é a fé que Deus exige de nós. Uma fé que é a certeza daquilo que nós esperamos. É a certeza de que nós não seremos frustrados. A fé em Cristo Jesus, ela não está pautada, né? Eu fiz uma anotação que ela vai dizer assim, a fé não está pautada em conjecturas, mas está pautada na obediência daqueles que pela certeza de quem, a certeza de que tem, de que
aquilo que o esperava. Nossa, de novo. Vale lembrar que nós estamos falando da superioridade da caminhada com Cristo, tanto para aqueles prosélitos quanto para nós nos dias de hoje. Então, o versículo de número 1 vai dizer dois conceitos. Um deles é que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E aí, dentro desse conceito, nós vamos ter que essa é a fé que o Deus da Bíblia nos pede, nos exige. É a certeza das coisas que se esperam. E aí, então, essa fé de esperar, é o confiar, é o ter a certeza daquele que estamos esperando. Quem espera no Senhor não será confundido. Quem espera no Senhor não será frustrado. Quem espera no Senhor não será enganado. Quem espera no Senhor não será decepcionado, porque o nosso Deus, ele não falha nunca. Não há falhas nele, ele é perfeito e fiel. Então, a fé não é baseada, essa fé daqueles que esperam, né, enquanto conceito bíblico, não está baseada, não está pautada em conjecturas, mas a fé é baseada na obediência daquele que, pela certeza que tem de que o que espera virá, então ele se manterá firme, fiel e perseverante. Ou seja, ele tem a certeza de que aquilo que ele está esperando vai vir, vai acontecer. Então, ele permanece fiel, ele permanece perseverante, ele permanece firme, ele permanece na certeza. Então, essa é a fé que esse texto nos coloca. A fé é a certeza das coisas que se esperam. O outro conceito é a prova das coisas que não vemos. Versículo de número 1 ainda fala sobre isso. E o que é isso? É a certeza das coisas de que não vemos. Lembra do nihil? Do ex nihil, ou seja, do nada. Não existia matéria-prima. As coisas que nós vemos têm uma matéria-prima das quais foram usadas na sua confecção. No entanto, as coisas que Deus fez e que Deus realiza não têm estrutura material, não precisam da estrutura plausível, inteligente, inteligível, como nós a conhecemos. Precisa simplesmente do poder da sua atuação. Então, essa espera, a prova das coisas que não vemos, é a evidência, a fé enquanto evidência de que aquilo que eu não estou vendo se tornará real. Então, Deus vem e ajusta a nossa visão, as nossas lentes, né? Os meus olhos carnais, os meus olhos físicos, eles não veem. Há uma miopia, há uma cegueira para as coisas que estamos aqui tratando, né? Que é pela fé que nós vamos alcançar. Então, a fé, ela vem constrói essa evidência. Eu não vejo, eu não tenho essa visão, não consigo, não é tátil, não está construída diante de mim. Mas a evidência dessa visão é porque Deus colocou isso, Deus ajustou, Deus ajusta as nossas lentes, Ele nos dá lentes, nos dá óculos para isso, para podermos ajustar essa nossa visão para aquilo que Ele está fazendo. E é por isso que as coisas são feitas de forma que o visível é feito daquilo que é invisível, daquilo que não se vê, né? Então, o Senhor vem e traz. E essa é a principal evidência desse conceito da fé. No capítulo de número 15, no versículo de número 5, Deus ele fala assim com Abraão. Levando-o para fora, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu, Abrão, né? Ainda não era Abraão. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como
justiça. Então, nesse texto, o Senhor leva Abrão para fora da tenda para que ele pudesse ver as estrelas e fazer com que ele tivesse uma tipificação. Falou: olha, meu querido, eu sei que está bem difícil, está complicado, vamos ajustar as suas lentes. E aí, então, Deus deu a ele essas lentes, para que ele pudesse visualizar ali, olhando para as estrelas, como seria numerosa a sua descendência. Então, Deus, na sua infinita graça, ele nos dá lentes para que pela fé, né, que se torna uma nossa fé, a evidência das coisas que nós vemos, a evidência daquilo que vai se realizar. Então, aquele que espera no Senhor não será frustrado, não será decepcionado, não ficará enganado, muito pelo contrário. E aí, então, nós vamos entender que o nosso Deus é um Deus de coisas grandes e de coisas impossíveis. Ele é o Deus que realiza na nossa vida. Quando a gente vai olhando para esse texto, e a partir daí, no versículo 4 em diante, né, depois do Ex Nihilo, onde ele fala dessa criação feita a partir somente da sua autoridade, ou da autoridade da sua palavra, Deus começa, através do autor ali, registrar sobre os personagens da Bíblia. E aí ele vai trazer para nós os personagens antediluvianos, né? Como no caso aí ele vai trazer, vamos pegar ele aqui, o Noé, o Abel, o Enoque, e ele traz esses textos, né? Não nos é possível entrar em cada um destes personagens e falar sobre eles. Ele vai trazer também, na sequência, sobre os patriarcas. Ele traz o exemplo dos patriarcas e principalmente sobre o Abraão, né? Ele vai falar, e não por acaso, porque na verdade Abraão é conhecido como o pai da fé. É a partir de Abraão que toda uma descendência, que todo um povo passa a servir a Deus de uma maneira diferente. Diferente não só enquanto o judaísmo, porque nascem ali em Abraão três religiões monoteístas, né, o cristianismo, o islamismo e também o judaísmo, mas a partir de Abraão, Deus dá uma promessa para ele: benditas serão todas as famílias da terra. E quando a Bíblia vem e nos fala da vida de Abraão, da sua experiência com Deus, ele vai nos dar modelos. E é bem isso. Então, ele vai trelar nos patriarcas, ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, e traz os exemplos de fé, que vai ali até os versículos, até o final, na verdade, ele vai trazer esses modelos, principalmente até o verso 30, 31, sobre isso. E quando a gente olha para essa listagem, para esse rol de homens ali que o Senhor colocou, de personagens, nós vamos entender que o autor, ele não conseguiu parar, ele veio, ele deu um conceito, né, os conceitos que estão no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, e depois no capítulo de número 6, onde ele fala que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus, e ele segue tratando desses personagens, trazendo esses exemplos, como quem quer dar para nós essa forma de dizer: olha, existe uma caminhada, ninguém nasce herói da fé, eles são construídos ao longo de uma jornada. A fé é construída ao longo de um tempo. Então, ele vai nos mostrando que a fé passa por processos no nosso coração. Então, nós vivemos processos de fé dentro de nós, e aí, então, nós vamos caminhando em direção ao alvo, que é Cristo, e para alcançar essa nossa missão, ou finalização dela, que é estar com Cristo, afinal de contas, né? De uma forma onde o Senhor, que é o Todo-Poderoso para a nossa vida. E aí, quando ele vai trazendo, conforme ele vai falando de cada personagem, ele vai trazendo características específicas desses personagens e como eles foram sendo aqueles que construíram a fé pautada em Deus. Então, no caso de Abraão, ele vai dizer: olha, Abraão obedeceu, Abraão peregrinou, Abraão aguardou, Abraão gerou, Abraão prosperou e alcançou ali o patamar ou a pátria superior
que estava prevista, ou predita, ou ainda prometida, né? E ele também teve a oportunidade de oferecer a seu filho pela fé e provar que verdadeiramente Deus era o Deus provedor, que a partir dali ele passa a chamar Deus de provedor. A gente vai ver outros personagens, como o José, que passou uma boa parte da sua história no Egito, mas passou por tudo que passou, teve uma história de muitos altos e baixos, principalmente, mas tudo isso ele vivenciou pautado naquela fé que ele recebeu dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, e ele vivenciou toda essa experiência sabendo que Deus tinha uma promessa na sua vida. E ele, por esta promessa, por esse propósito, ele então esteve disposto a vivenciar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Assim também foi a vida de Moisés, né, que esteve ali, Moisés que foi aculturado com a cultura do Egito, e a palavra de Deus vem e nos ensina que ele não aceitou ser chamado, ser reconhecido como filho da filha do faraó, por conta daquilo que ele buscava então, né? Ele, pela fé, ele preferiu ver o outro reino, ou esperar pelo outro reino, ver o invisível e escolher o imperecível. Então, eram atos de construção de fé. Quando nós olhamos para esses textos, nós vamos perceber em cada personagem aquilo que Deus quer construir na nossa vida. Eu creio que você já deve ter lido, e eu espero sinceramente que você tenha se identificado com algum deles, para aquilo que está dentro da sua vida e do seu coração. A partir do verso de número 30, ele vai trazer um pouquinho dessa história para nós, falando não agora mais diretamente dos personagens, mas ali no versículo de número 30, quando o autor segue, ele vai dizer assim, vamos achar aqui o 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. E pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espias, não foi morta, como que haviam de ser desobediente. E no verso de número 32, ele diz assim: que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados, outros recusaram-se a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabras e necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo superior, algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Olha que interessante, eles vivenciaram tudo isso. Temos algumas observações. Uma delas é que esse rol, ele vem aí falar do tempo, né? E quem diria, se esse autor não tinha tempo para falar de todos eles e era uma longa carreira, uma longa jornada, também nós, dentro da nossa aula, precisaremos de várias aulas para verificar todas essas evidências. Mas aí nós temos que a situação vai nos dizer que estes homens viveram várias coisas que não combinam
com o evangelho que tem sido pregado hoje. Os evangelhos que são proclamados, que são aí projetados, que são colocados na mídia, os evangelhos que nós temos visto serem pregados, não combinam, porque a gente ouve muito sobre ser mais do que vencedor. Ser torturados está fora de cogitação. Açoitados, perseguidos, está fora de cogitação. Essa possibilidade, normalmente, não há muito interesse em seguir um evangelho desses, né? E aí, então, a palavra vai dizer para nós que alguns escaparam do fio da espada, mas também vai dizer que outros morreram por ela. E aí ele vai fazendo referência das diversas personagens, dos diversos homens que vivenciaram experiências muito difíceis para que o evangelho continuasse. O texto também vai dizer que estes homens, eles tiraram das fraquezas as suas forças. Vai dizer que o mundo não era digno deles, da sua grandeza. Não porque eles eram grandes em si próprios, mas pela fé que eles vivenciaram, que é pela fé que eles trouxeram, que eles mostraram, que eles revelaram. Então, esta experiência, talvez muitos de nós não estejamos. Muitas vezes nós falamos de fé, que temos fé, mas o que é que a sua fé tem feito ou produzido em você? Muitas coisas hoje nós vemos a seguinte leitura: conquistei isso pela fé. Mas o que que a fé tem conquistado em você? O que a fé tem feito no seu coração? O que ela tem construído na sua vida? Como que é esse processo? Homens dos quais o mundo não era digno. O que que isso significa? Né, efetivamente, homens que tiraram das fraquezas as suas forças, homens que praticaram a justiça. Como é difícil, gente, praticar a justiça, né? Homens que não se renderam ao suborno, não se renderam aos benefícios próprios, antes perseveraram, permaneceram dentro daquilo que a palavra de Deus tem. Então, como que isso funciona nos dias de hoje, não é? A palavra vem e nos fala que mais que poderíamos falar sobre isso. Um outro fator interessante é que aí no versículo de número 32, ele vai dizer assim, vamos lá, pegar ele de novo, ó. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e profetas, os quais pela fé conquistaram reinos. Opa, de que reino ele está falando? Conquistaram reinos? Naquele tempo, historicamente falando, eles estavam falando de conquistas de lugares, estavam falando de conquista de territórios e de reinos de fato. Mas e nos dias de hoje? De que reinos nós estamos falando? Será que nós estamos aqui os reinos das trevas, reino da luz? Então, como é isso? Né? De que reinos eles estão falando? Como é que a gente olha para isso hoje? Que reinos nós temos conquistado? O povo de Deus, efetivamente, esses chamados pela fé, tem conquistados. Quando nós vemos crianças nos semáforos pedindo, quando nós vemos casamentos sendo desfeitos, né, de compromissos tão sérios, desfeitos por banalidades, quando nós vemos jovens sendo engolidos pelo vício, homens sendo engolidos pelo vício, homens e mulheres, as pessoas sendo engolidos pelos vícios. Quem é que está prevalecendo nesse caso? Que reino é esse que está aí ganhando, ou que está prevalecendo, que está dominando a corrupção existente? Que reino é esse que está dominante, né, nesse sentido? Então, a gente olha para essas estruturas dominantes e a gente vai olhar para elas e vamos pensar que pela fé estes homens venceram situações como estas, essa dominação de reinos como eles, conquistaram reinos. Era um outro tipo,
mas que também subjugava o seu povo. E hoje o povo de Deus, ele não tem uma missão muito diferente, mas é essa missão de vencer esse reino que tem subjugado o povo, as pessoas, o reino de Deus. Pela fé, eles praticaram a justiça, e a gente já comentou aqui como é difícil essa justiça. E aí, então, talvez como alguém que trabalha, um empresário, por exemplo, vai falar assim, nossa, mas é muito difícil, porque a carga tributária a que as empresas estão sujeitas é muito grande. Eu trabalho nessa área, na área tributária, e eu vejo isso todos os dias. A carga tributária é gigantesca. Então, como é difícil, mas a palavra de Deus diz: pratique a justiça. Não pratique uma evasão tributária, né? Pode fazer a elisão, mas não a evasão tributária. Então, pratique a justiça. O namoro, que muitas vezes está aí descambando para a irregularidade diante daquilo que é a vontade de Deus. E a palavra de Deus é: pratique a justiça. Corrija isso, acerte a sua vida diante de Deus. Pela fé, pratique a justiça diante do Senhor. Né? Então, não está dando conta? Pratique a justiça diante do Senhor. E aí ele vai falar de homens que das suas fraquezas tiraram força. E aí então nós temos que muitos hoje vivenciam um tempo de desânimo, de cansaço, mas ainda assim a palavra de Deus diz para eles, diz para nós, que é das fraquezas que nós vamos tirar forças. E nós podemos até nos chegar a Deus, como já vimos em outras lições, como no capítulo 4, também no capítulo 6, onde ele fala que nós devemos nos chegar ao Senhor nos dias maus, chegarmos ao trono da graça com confiança. E aí, então, com as nossas fraquezas, confessar diante do Senhor: Senhor, eu não estou dando conta, tá tão difícil, tá muito complicado, estou cansado, estou abatido. E aí a palavra do Senhor é para nós: troca de fardo comigo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, das fraquezas tiraram forças, o Senhor é quem nos fortalece. E ainda existe a questão de reconhecimento de força. Digo forte, fraco sou, né? Ou digo fraco, forte sou, no sentido de que as nossas fraquezas nos colocam aos pés de Cristo, para que nele nós sejamos fortalecidos, para que nele nós podemos continuar a caminhada, não por nossa conta e risco, né? E aí, então, nós podemos entender que praticar a justiça, ser fortalecidos em Deus e conquistar reinos são pertinentes, são áreas inerentes à fé em Cristo. E aí, para encerrarmos, nós vamos ter então também que pensar nos efeitos da fé. A fé ela tem alguns efeitos, são 6 exatamente. Um deles é a nossa união com Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ela também, em Gálatas 2, versículo 16, vai dizer que é pela fé que nós somos justificados. Ela vai tratar da nossa participação, da participação de Cristo na nossa vida. João capítulo 15 vai dizer para nós que sem Ele nada podemos fazer. E Ele é a videira verdadeira, nós somos o ramos. E essa vinculação, esse relacionamento de dupla via com o Senhor. Então, essa é uma virtude da fé na nossa vida. A paz é fruto também da fé. Romanos 5, primeiro vai dizer, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela também é operada em nós por meio da fé. E ainda a infalibilidade da salvação também é operada por meio da fé, porque é pela fé que nós alcançamos o bom testemunho e a nossa salvação em Cristo Jesus. É pela fé que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É pela fé
que nós cremos que ele trocou de lugar conosco. E aí, então, nenhuma condenação há. Romanos 8, verso 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu quero agradecer a Deus, porque nós podemos aqui falar da fé. Existem, lógico, pontos e razões para aprofundamentos, sempre haverá, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Mas eu espero com essa aula de hoje a gente ter dado uma outra olhada. Nós fizemos um olhar teológico e hoje um olhar mais bíblico sobre esses conceitos de fé para nos ajudar com esse texto da carta aos Hebreus. Quero orar com você e desejar que você tenha um excelente domingo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém? Não se esqueça de olhar lá os outros textos aí no próprio canal, no YouTube. Tem as lições anteriores, caso você não tenha assistido todas elas. Que você tenha um excelente estudo também. Deus te abençoe. Graças a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te agradecemos por tudo que nós estamos podendo aprender com o Senhor. Conceitos bíblicos, conceitos teológicos e até um pouco de conceitos filosóficos. Não para o nosso intelecto, Senhor, mas para que a nossa alma esteja pautada na tua palavra. Nos exorta, nos ensina, nos corrige, nos consola, para que assim possamos fazer desta nossa jornada uma feliz jornada na sua companhia. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos pelo seu amor, por sua bondade, por sua graça, por seu poder, por sua misericórdia. Constrói, Senhor, em nós. Constrói em nós o teu querer, para a glória do teu nome. É no nome santo de Jesus que nós assim oramos e também já te agradecemos. Amém. Queridos, um ótimo domingo. No nome de Jesus. Deus te abençoe.